Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Vamos às notícias. Jornal das Duas com o José Rafael Lopes. E José, a FENPROF considera patética a decisão do Governo de pagar horas extraordinárias aos professores que estão a corrigir os exames nacionais do 12º ano. O anúncio dessas horas extraordinárias foi feito esta manhã pelo porta-voz do PSD, Sebastião Bugalho, que deixou também uma palavra ao esforço que está a ser feito pelos docentes. Em jeito de reconhecimento do esforço de todos os professores que estão neste momento, numa manhã de sábado, a corrigir as provas dos exames nacionais, foi decidido pelo Sr. Ministro da Educação que o Governo vai pagar horas extraordinárias a todos os professores que estão a corrigir essas provas em reconhecimento pelo seu esforço extraordinário, particularmente neste ano. É um esforço, evidentemente, que o PSD reconhece e agradece. Declaração de Sebastião Bugalho durante uma conferência de imprensa na sede do PSD. O porta-voz do partido explica que o formato do pagamento está a ser definido e vai ser anunciado pelo Ministro da Educação, Fernando Alexandre. Decisão que já foi comunicada ao agrupamento de exames do Júri Nacional de Exames. Confrontado com esta decisão, o secretário-geral da FENPROF, José Feliciano Costa, diz que o pagamento de horas não resolve o problema no fundo e fala então nessa decisão patética. Recordo que está aqui em causa um processo escolar dos alunos, um percurso. E a entrada no ensino superior. Era isso que eles queriam neste momento. Isso não se resolve com horas extraordinárias. A resolução passa por outras políticas, não é? Para a educação. E isso, de facto, não acontece ainda. E não é o problema das horas extraordinárias, é o problema de perceber que tem que haver mudanças profundas no sistema educativo e depois então vamos começar a tentar resolver o problema. Agora, este anúncio de horas extraordinárias parece-nos uma coisa, assim, sinceramente, até patética. A reação da FENPROF ao anúncio de Sebastião Bugalho. José Feliciano da Costa insiste ainda que não há condições para que o Ministro da Educação continue no cargo. É estranho, não sei se o Governo já perdeu a confiança política no Ministro Fernando Alexandre, não sei, se apresenta assim, um porta-voz que tem que apresentar, não é uma solução, não é solução nenhuma, a questão das horas extraordinárias, portanto é no mínimo estranho. Mas até porque nós também entendemos que, face a tudo o que está a acontecer, o Ministro da Educação, enfim, não nos parece que tenha condições para continuar no cargo, não nos parece que esteja à altura das exigências e das responsabilidades inerentes ao cargo que ocupa. José Feliciano Costa, em declarações na Rádio Observador, a deixar essa declaração de que o Ministro da Educação não tem condições para continuar. José Luís Carneiro não reagiu à medida, mas criticou a forma como o Governo tem gerido o processo. O secretário-geral do PS lembra que o Governo tinha prometido apresentar as avaliações dos exames nacionais a horas, cenário que José Luís Carneiro diz que não aconteceu, e sublinha o secretário-geral do PS essa promessa falhada pelo Governo. No dia 17, o Governo prometeu apresentar as avaliações dos alunos. Mas no dia 17 há algo que eu posso garantir, é que ficará muitos assuntos por resolver, nomeadamente a viabilidade das candidaturas de muitos alunos ao ensino superior. Estou convencido que está mesmo colocada uma crise de confiabilidade no modelo de avaliação e na classificação que foi feita por parte deste Governo e do falhanço que resulta do Governo. José Luís Carneiro, esta manhã em Braga, a entrada para o Congresso Federativo do Partido Socialista. Voltamos a ouvir Sebastião Bugalho, que recusa que exista uma divergência com o grupo parlamentar a propósito das audições sobre o tema da imigração. Sebastião Bugalho garante que está prevista a audição de ex-governantes do PS. O Observador noticiou esta semana que o requerimento para as audições, entretanto revelado, não vai ter nenhum ex-governante do PS nessa qualidade. Confrontado com esta notícia, Sebastião Bugalho garantiu que a prioridade continua a ser a de chamar os responsáveis mais diretos. O grupo parlamentar optou
por chamar primeiro à Assembleia da República os responsáveis políticos administrativos, nomeadamente a EISCEF e a AIMA, o que me parece fazer todo o sentido, e só depois os responsáveis políticos governativos. Eu próprio já tinha referido que seria a bancada do PSD, liderada por Hugo Soares, a definir quem, quando e o momento em que essas audições seriam anunciadas. Portanto, não há qualquer contradição, não há qualquer divergência. Sebastião Bugalho recusa que exista qualquer contradição entre o grupo parlamentar e o partido. A audição de antigos responsáveis governativos fica para mais tarde. A líder da bancada parlamentar do LIVRE diz que no futuro o partido vai conseguir chegar ao governo. Promessa feita por Isabel Mendes Lopes no Congresso do LIVRE, que está a acontecer hoje em Sintra. A porta-voz do LIVRE encabeça a lista A para a eleição ao grupo de contacto, o órgão executivo do partido. No discurso de apresentação, a deputada defende que o LIVRE tem de apresentar propostas concretas para combater o executivo da AD, mas sublinha que o partido não quer ficar pela oposição. Isabel Mendes Lopes aponta o crescimento do LIVRE e não esconde essa ambição de um dia poder chegar ao governo. Nós ouvimos muitas pessoas a clamar por uma refundação da esquerda, por a esquerda pensar no que é que tem de fazer para conseguir se ingrar. Ora bem, está aqui a refundação da esquerda. Está aqui a refundação da esquerda. Da esquerda que quer crescer e quer crescer mais para ter o poder de mudar as coisas. Da esquerda que não tem medo de dizer que quer ser governo nas freguesias, nas câmaras municipais, nas regiões autónomas e no governo da República. Porque é no poder executivo que nós mudamos mais diretamente a vida das pessoas e o rumo do país. Declaração de Isabel Mendes Lopes, que diz que não é inevitável o país ser governado pela direita. Já Jorge Pinto pretende substituir Rui Tavares na dupla de porta-vozes do LIVRE, apontou o dedo à direita e critica o governo de agir como se tivesse maioria absoluta quando se trata de um governo minoritário. No Irão, o líder supremo promete vingança pela morte do pai. Ali Khamenei foi morto nos primeiros ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão. Foi sepultado ontem o antigo líder supremo do Irão, depois de uma cerimónia que juntou milhões de pessoas no país e também no Iraque. Agora, nas primeiras palavras depois das cerimónias fúnebres do pai, Mojtaba Khamenei afirma que a vingança é uma exigência que deve ser cumprida. É a expressão utilizada pelo líder supremo do Irão, que não é visto desde que assumiu o cargo de líder supremo, o cargo de Ayatollah iraniano. Em Espanha, o incêndio em Almeria já consumiu uma área de mais de 6.000 hectares. O combate ao fogo, que provocou a morte de 12 pessoas, está a evoluir de forma favorável. Esta manhã havia 8 meios aéreos no combate, mas era esperado ainda um reforço progressivo com o passar do dia, que se tem vindo a verificar. Durante a noite manteve-se o dispositivo. São mais de 500 operacionais para combater as chamas e proteger a população. Esta manhã decorreu já também um voo sobre a zona afetada para avaliar a evolução deste incêndio em Almeria, que já matou pelo menos 12 pessoas. É assim que fechamos este jornal das 2 da tarde.